Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Hoje vou dar início à leitura do capítulo 3 de O Menino do Pijama Listrado, porque este livro vai nortear um tema de redação da UERJ lá no vestibular do final do ano, vestibular UERJ 2024, para quem quer estudar na UERJ, obviamente, em 2024. Só que, antes de começar a leitura do capítulo 3, vou voltar aqui no capítulo 1 e vou ler uma partezinha que está no primeiro parágrafo e depois eu vou te explicar o motivo que eu estou fazendo isso. Até mesmo aquelas coisas que ele escondera no fundo e que pertenciam somente a ele e não eram da conta de mais ninguém. Certo? Agora vamos lá para o terceiro capítulo. O nome do terceiro capítulo, O Caso Perdido. Caso Perdido, você que está lendo o livro sabe, é a forma como ele se refere à irmã dele, a Gretel. Bruno estava certo de que teria feito muito mais sentido se eles tivessem deixado Gretel para trás em Berlim para cuidar da casa, porque ela era só encrenca, bem coisa de irmão mesmo, né? Na verdade, ele já ouvira sendo descrita como encrenca desde o primeiro dia. Encrenca desde o primeiro dia, tudo em maiúsculas. Gretel era 3 anos mais velha do que Bruno e fizera questão de deixar claro, desde que ele conseguia se lembrar, que, quanto aos assuntos do mundo, especialmente os eventos do mundo que diziam respeito a eles dois, ela estava no comando. Bruno não gostava de admitir que tinha um pouco de medo dela, mas se fosse honesto consigo mesmo, e ele sempre tentava ser, teria de reconhecê-lo. Gretel tinha hábitos desagradáveis, como era de se esperar das irmãs. Ela passava muito tempo no banheiro durante as manhãs, por exemplo, e não parecia se importar que o Bruno ficasse do lado de fora, pulando ora de um pé, ora do outro, desesperado para usar o banheiro. A irmã tinha uma grande coleção de bonecas dispostas em prateleiras ao redor do quarto, que observavam Bruno quando ele entrava e o seguiam por lá, registrando tudo o que ele fazia. O menino tinha certeza de que fosse explorar o quarto da irmã enquanto ela estivesse fora de casa, as bonecas lhe contariam tudo o que tivesse feito. Ela tinha também algumas amigas bastante desagradáveis, que pareciam achar muito inteligente fazer gracinhas a respeito dele, algo que o Bruno jamais faria se fosse 3 anos mais velho do que ela. Todas as amigas desagradáveis de Gretel, acima de qualquer coisa, pareciam se deliciar em atormentá-lo, dizendo-lhe coisas inapropriadas sempre que a mãe ou Maria não estavam por perto. O Bruno não tem 9 anos, mas apenas 6, dizia uma monstrenga especial, repetindo de novo e de novo numa voz cantarolante, olha que palavra bonita, dançando e cutucando entre as costelas. Não tenho 6 anos, tenho 9, ele protestava, tentando escapar. Então por que você é tão pequeno? Indagava o monstro. Todos os outros meninos de 9 anos são maiores que você. Isso era verdade. E também um assunto muito delicado para Bruno. O fato dele não ser tão alto quanto qualquer outro menino de sua classe era fonte de constantes aborrecimentos. Na verdade, ele batia na altura dos ombros dos outros meninos. Quando caminhava pelas ruas com Cole, Daniel e Martin, as pessoas às vezes o tomavam pelo irmão mais novo de algum deles, mas na verdade era o segundo mais velho. Então você deve ter apenas 6 anos, insistia a monstrenga, e Bruno saía correndo para fazer seus exercícios de alongamento, torcendo para no dia seguinte acordar uns 30 ou 40 centímetros mais alto. O lado bom de não estar mais em Berlim era que nenhuma delas estaria por perto para atormentá-lo. Talvez se fossem obrigados a ficar na casa nova por algum tempo, quem sabe até um mês quando retornassem à casa antiga, ele já tivesse crescido bastante, e então elas não poderiam mais maltratá-lo. Era algo a se pensar. Afinal, se ele pretendia seguir a recomendação da mãe e fazer o melhor de uma situação ruim. Lembra dessa frase da mãe dele, né? Bruno correu até o quarto de Gretel sem bater na porta e descobriu dispondo a civilização de bonecas nas muitas prateleiras pelo quarto. E a descobriu dispondo a civilização de bonecas nas muitas prateleiras pelo quarto. O que está fazendo aqui? Ela gritou, dando meia volta. Não sabe que não deve entrar no quarto de uma dama sem antes bater na porta? É claro que você não trouxe todas as suas bonecas para cá, não? Perguntou Bruno, que desenvolver o hábito de ignorar a maioria das perguntas da irmã e fazer suas próprias perguntas em vez de responder as dela. Claro que trouxe, ela respondeu. Pensou que eu as deixaria em casa? Ora, pode levar semanas até que voltemos para lá. Tá vendo? A irmã também tinha uma esperança de voltar para lá. Semanas? Disse Bruno, parecendo desapontado, mas secretamente satisfeito, pois já se resignara com a ideia de passar um mês ali. Acha mesmo que levará tanto tempo? Bem, eu já perguntei ao papai e ele disse que ficaremos aqui pelo futuro previsível. Mas o que é o futuro previsível exatamente? Perguntou Bruno, sentando na lateral da cama dela.
Quer dizer daqui a semanas, disse Gretel, com um aceno inteligente de cabeça. Talvez até mesmo 3 semanas. Então não é tão mal, disse Bruno. Desde que seja apenas pelo futuro previsível e não chegue a completar um mês. Eu detesto aqui. Gretel olhou para o irmão mais novo e descobriu-se... Deixa eu só ver quantas páginas tem esse capítulo. E descobriu-se concordando com ele para variar. Sei o que quer dizer, disse ela. Aquilo é muito agradável, não é? É horrível, disse Bruno. De fato é, disse Gretel, reconhecendo a observação do irmão. Agora está horrível, mas depois que dermos um jeito na casa, provavelmente não será mais tão ruim. Eu ouvi o papai dizer que quem quer que tenha morado aqui em Haja Vista... Olha só, pela primeira vez fala o nome do lugar. Perdeu o emprego bem rápido, não teve tempo de ajeitar o lugar para nós. Haja Vista? Perguntou Bruno. O que é um Haja Vista? Não é um Haja Vista, Bruno, disse Gretel no sussurro. É só Haja Vista. Bem, e o que é Haja Vista, afinal? Repetiu ele. Haja Vista o quê? É o nome da casa, explicou Gretel. Haja Vista. Estou tentando ver se algum trocadilho, alguma referência, não estou enxergando isso não. Se alguém enxergar, comenta aí. Bruno parou para pensar a respeito disso. Ele não vira nenhuma placa do lado de fora, informando qual era o nome do lugar, nem havia nada escrito na porta da frente. Sua própria casa em Berlim não tinha nome, era apenas chamada de número 4. Mas o que quer dizer? Perguntou ele exasperado. Haja vista por quê? Haja vista por causa das pessoas que moraram aqui antes de nós, eu acho, disse Gretel. Deve ter algo a ver com o fato de elas terem sumido porque não fizeram um serviço muito bom e alguém botou elas para fora e chamou alguém capaz de cumprir as tarefas direito. Quer dizer o papai? É claro, disse Gretel, que sempre falava sobre o pai como alguém capaz de causar qualquer mal e que jamais ficava bravo e sempre vinha dar-lhe um beijo de boa noite antes dela dormir, o que, se Bruno fosse realmente justo e deixasse de lado a tristeza causada pela mudança, teria de admitir que o pai fazia por ele também. Olha só, vamos terminar por aqui essa primeira parte da leitura, até porque senão o vídeo fica muito longo, enfim, né, galera? A gente está vendo aqui, nesse capítulo, as reações da irmã a respeito da mudança e essa relação dos dois. Mas eu falei com vocês que eu voltaria numa parte lá do primeiro capítulo, que é essa parte aqui, ó. Vou ler novamente o primeiro parágrafo do primeiro capítulo. Certa tarde, quando Bruno chegou em casa vindo da escola, surpreendeu-se a ver Maria, a governanta da família, que sempre mantinha a cabeça abaixada e jamais levantava os olhos do tapete, de pé no seu quarto, tirando todos os seus pertences do guarda-roupa e arrumando-os dentro de 4 caixotes de madeira, até mesmo aquelas coisas que ele escondera no fundo e que pertenciam somente a ele e não eram da conta de mais ninguém. Aí eu falo para você que um possível tema para a redação da UERJ poderia ser o seguinte: quais são as coisas que escondemos no fundo e que pertencem somente a nós mesmos e não são da conta de mais ninguém? Tá vendo? Uma primeira possibilidade de tema, certo? Se você quiser ouvir de novo, é só repetir aí o vídeo, beleza? Até me ajuda no engajamento aqui. Enfim, para você provar para mim que você ficou aqui até o final, por favor, comenta aí Caso Perdido. Caso Perdido é o nome da Gretel. Se você quiser, comenta Gretel. Se você quiser, comenta Caso Perdido. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.